Fala galera, aqui é Israel. Bem, vocês me perguntam por que eu tô tão desativo? Por que eu não tô postando vídeo à vontade? Por dois motivos. Primeiro, porque eu sou vagabundo. E segundo, porque eu tava trabalhando muito nesse vídeo aqui. Porque eu queria colocar um pouco de esforço nesse vídeo aqui. E só não colocar só passei a Nightmare Aggressor do Final Fantasy 3. Mas assim, eu também vim fazer um tutorial de como passar a Nightmare Aggressor do Five Nights at Freddy's 3, ou como eu chamo, a Noite de Pesadelo Agressivo, né? Lembrando, essas dicas aqui não são minhas, elas são de outro youtuber que ajuda pra caramba, que é o Myron Games, porque, pô, não tem como, ele ajuda todos, né? Por causa dele eu consigo passar essa noite 2 vezes, né? E então eu vou fazer um vídeo inspirado no Myron Games, né? E também vou recomendar o Detonado do FNAF 3 para ele na descrição do vídeo. Lembrando que eu recomendo usar essa estratégia só quem usa fone, porque quem não usa fone, eu acho melhor você usar outra estratégia. Porque você precisa ter muita atenção no barulho que o Springtrap faz, e quando você tá sem fone, o barulho dos dutos é muito baixo, muito baixo mesmo. Tem poucas vezes que eu consigo ouvir sem fone. Então eu recomendo que você use fone para usar essa estratégia. Mas estou falando da estratégia mais fácil, que eu acredito que é a mais fácil de todas, né? Por causa que a noite em si já é bem difícil, imagina de fone, né? Eu vou dar um exemplo aqui que não é culpa, tá? Eu só não consegui usar a estratégia direito, eu acho. Que é a estratégia do Left, né? Tentei usar a estratégia dele de manter ele na câmera 5 às 3 e manter ele depois às 3 eu deixo ele na câmera 2. Não deu muito certo porque o Springtrap é muito rápido, mas como ele disse, precisa de um pouco de sorte para passar, e não foi isso que eu tive, porque eu só cheguei às 3 da manhã, de resto foi um desastre. Mas, enfim, bora começar pro vídeo. Eu vou dividir em etapas aqui para ficar mais legal, e também pra não ficar, pra explicar a estratégia direitinho, vou explicar do meu jeito. Então, antes de eu falar todas as dicas, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo porque tu gosta de FNAF e queria ser cedo ou passar dessa noite. Porque eu acho que essa noite é mais difícil do que o 4/20 do Five Nights at Freddy's 1. Já tô falando já. Então é isso, bora pro vídeo. Então, meu jeito de explicar era criar um cenário do FNAF 3 e não só usar gameplay, porque ia dar muito trabalho, então eu queria fazer um negócio legal pra ficar mais interessante o vídeo. Então, apresentando o Springtrap, o som da movimentação dele é esse aqui. Essa movimentação você consegue ouvir mesmo sem fone. Só que o problema são os barulhos dos dutos, que é esse aqui. Como eu disse, o barulho dos dutos sem fone é muito baixo, muito mesmo. Então eu recomendo você usar fone para escutar os sons que faz. Então, o básico que você precisa fazer é você tentar procurar o Springtrap pelas câmeras. Quando você encontrar ele numa câmera específica, você vai usar as estratégias de acordo com as áreas que ele está. Você só vai usar o áudio quando ele estiver na câmera do 3 ou na sua frente. Não vai usar mais em nenhum lugar. Mas agora, se você estiver jogando as 5 noites ou modo pesadelo normal, você pode mandar ele pra câmera 5 também. Só que ele é tão rápido que não dá nem pra mandar ele pra 5. Só manda quando ele estiver na 3 ou na sua frente, que já fica bom já. Mas aí você me pergunta, mano, tu quer complicar a vida dos outros, né, velho? Pô, como é que você vai ganhar colocando o áudio perto de você e não longe?
só vai nas 2 mais difíceis, mas só na câmera da sua frente ou na 3, aí é impossível, né? Na verdade, não é, sabe? Eu também fazia a estratégia de manter ele longe, na câmera 9, por exemplo. Só que ele é tão chato na Noite 4, Noite 5, que com certeza não vai dar certo essa estratégia na Pesadelo Agressivo. Então, eu vou explicar cada estratégia que eu vi e eu pratiquei e eu consegui passar com essas estratégias. Mas essas estratégias você pode usar em todas as noites, mas só que só se ele estiver em um determinado lugar. Então, vamos começar pela estratégia da área norte. Você só vai usar essa estratégia quando ele estiver entre a câmera 8 e 10. Quando ele estiver na 10, você vai fechar o duto da cam 14, que é o duto da 10, e vai colocar no duto da câmera 9 e fechar o monitor. Mas por que você vai ver a duto da câmera 9? Porque quando ele fizer um movimento, caso ele fizer, claro, você já sabe que ele foi para 9, né? Então você já vai fechar o duto da câmera 11, ir para a câmera 14 e vigiar a 10. Porque se ele voltar para 10, você já vai pro duto e fechar rápido. E aí você vai fazer a mesma coisa que antes. Mas caso se ele se movimentar e ele não ter voltado para 10, então ele tá na câmera 8. Então o que você faz? Você vai colocar na câmera 9 e fechar o monitor. Porque se ele fizer outro movimento, ele pode voltar para 9. Se ele voltar para 9, você faz a mesma coisa que antes. Mas se ele ir para 7, você vai ter que mudar de estratégia. A estratégia vai ser a estratégia da área oeste. Então, quando o Springtrap estiver na 7, você vai fechar o duto da câmera 12, que é o duto da câmera 7, e vai vigiar a câmera 9 ainda. Mas por que a gente tem que ainda ficar na câmera 9? Então, o Springtrap, ele pode fazer 2 movimentos. Ou ele pode ir para a câmera 6, ou ele pode voltar para a câmera 8. Aí você faz aquele negócio lá, você levanta a câmera depois de 7 segundos ou quando ele se movimentar. Se ele se movimentar 2 vezes, tem 3 ocasiões. A primeira delas é quando ele volta para 9. Você volta com a estratégia da área norte de novo. A segunda ocasião é quando ele fizer outro movimento e o som de aproximação começar a tocar, que é esse aqui. Ou seja, com esse som tocando, isso quer dizer que ele está na câmera 5, ou seja, ele está começando a ficar perto de você. A terceira ocasião é quando você está vigiando a 9, aí ele dá 2 passos, só que ele não foi para 9 e também não tocou barulho de aproximação. Isso quer dizer que ele voltou para 7. Mas a ocasião mais perigosa que tem é a segunda, pois ele começa a ficar perto de você na câmera 5. E quando ele estiver na câmera 5, que é a câmera que tem mais sala conectada, tipo, ele pode dar 8 para 5, se você não tem noção. Quando ele estiver na 5, você vai ter que mudar de estratégia de novo, que é a estratégia da área central. Quando o Springtrap já está na câmera 5, o barulho de aproximação vai começar a tocar. Então, o que você vai fazer? Você vai fechar o duto da câmera 13, que é o duto da câmera 5, e vai colocar na câmera 6. Mas por que colocar na câmera 6? É pelo mesmo motivo que antes. Ele também pode voltar para 6. E quando ele volta para 6, o barulho de aproximação para de tocar, porque ele não está mais perto da sua sala. Quando ele ir para 6, você vai colocar na câmera 5 e vai colocar no duto da câmera 12, que é o duto da câmera 7. Mas por que colocar no duto da câmera 12? Então, quando ele fizer outro movimento e o barulho de aproximação tocar de novo, você vai fazer o mesmo esquema que antes. Mas se ele se movimentar e o barulho de aproximação não tocou, isso quer dizer que ele foi para 7. Então você vai direto fechar a câmera 12 e aí você volta para a estratégia da área central. Mas isso só quando ele estiver na 6, porque ele também pode ir para outras câmeras. Ele pode ir para 4 ou para 2. E para você saber onde que ele foi,
entre essas duas câmeras é o seguinte. Quando ele vai para 2, o barulho de aproximação começa a aumentar, indicando que ele já está muito perto de entrar no seu escritório. Mas quando ele se movimenta e o barulho de aproximação ainda continua no mesmo volume que antes, ele foi para 4. Quando ele está entre a 4 e a 2, você vai para uma nova estratégia que eu acredito que é essa estratégia mais complicada de se usar das estratégias que eu falei antigamente, que é a estratégia da área leste. Quando ele estiver na câmera 4 ou na câmera 2, você vai fechar o duto da câmera 15, que é o duto da câmera 2. Mas por que você vai fechar o duto da câmera 15 quando ele estiver na 4, tanto que não é muito perto de você? É porque na câmera 4 é bem diferente das outras. Ele só vai pra frente, ele não vai voltar pra 5. Então quando você souber que ele tá na câmera 4, você vai pra câmera 3, fechar o monitor. Aí quando ele se movimentar de novo, você vai ver se ele foi pra 3. Se ele não foi pra 3, ele pode ter ido pra 2. Então preste atenção no volume, porque o barulho deve ter aumentado e ele deve ter ido pra 2. Mas se aparecer um chiado na câmera 3, você vai direto colocar o áudio na câmera 2. Por quê? Ele tem uma carta na manga quando ele tá na câmera 3. Além de voltar pra 4, da câmera 3, ele não vai pra 2. Ele já vai pra sua frente. E ele na sua frente é bem perigoso. Então é melhor você colocar o áudio na câmera 2 quando ele estiver na 3. Mas a sua oportunidade é quando ele vai da 4 para 2. Quando ele estiver na 2, você vai colocar na câmera 5. Mas por que na câmera 5? Porque diferente da 4, na câmera 2 ele não vai só para sua frente. E agora ele também pode voltar para salas anteriores, que nem a 5 e a 4. Por isso que ele vai colocar na 5, ele pode voltar para lá. Quando ele se movimentar e o barulho diminuir, ele pode ter ido para 5 para 4. Então, quando você levantar a câmera e aparecer um chiado indicando que ele está na 5, você vai voltar com a estratégia da área central. Mas agora, se ele se movimentou, o barulho diminuiu e ele não está na 5, ele está na 4. Então você vai colocar na câmera 3 e fazer o mesmo esquema que eu disse antes. Mas se ele se movimentar e o barulho continuar aumentado ainda, ele já está na sua frente. Então já coloca o áudio na 2 para se livrar dele já. Tá aí, todas as estratégias para usar na noite pesadelo agressivo e também nas outras noites. Mas você me pergunta, e se ele entrar no meu escritório? O que eu faço? Eu já morri já? Isso aí faz parte de outra estratégia. Só que a pergunta é, usar essa estratégia você ainda pode morrer? Depende, sabe? Mas eu vou falar sobre essa estratégia bem no finalzinho do vídeo, porque eu tenho uma gravação que retrata muito essa estratégia. E agora eu vou falar sobre uns probleminhas que você vai ter, que são as alucinações que aparecem durante o jogo. Tem alguns phantoms que não são importantes, tem alguns phantoms que são bem importantes. Vamos começar pelos menos importantes. Você percebeu que eu nem mostrei a câmera 8, 7 e 4. O que quer dizer que você nunca vai para essas câmeras. Por causa que nessas câmeras tem a Phantom Mangle, Phantom Chica e Phantom Puppet. Se você clicar nessas câmeras e tomar o jumpscare delas, elas te atrapalham muito mesmo. Principalmente o Phantom Puppet. Então você nunca deve clicar nessas câmeras. Porque das maneiras e estratégias anteriores, você vai saber que ela está nessas câmeras. Não precisa ir na câmera para conferir, né? Mas agora, sobre o Phantom Balloon Boy, aí você tem que ter reflexo rápido mesmo. Porque ele aparece na câmera 10, 9, 7 e a câmera 1. Então, você vai fazer o quê? Quando ele aparecer, você vai logo fechar a câmera rápido. Pelo menos fazer isso. Se você quiser, pode clicar 2 vezes na câmera ou ir pros outros. A escolha é sua. Ou mudar de câmera, simplesmente. Mas eu não recomendo fazer isso. Mas, como eu disse, você não vai para a câmera 7. Ou seja, você só vai ter reflexo em 3 câmeras, que é a câmera 10, a câmera 9 e a câmera 1. Sobre o Phantom Fox, ele te ajuda nessa noite. Surpreendentemente, né?
Mas, assim, eu vou explicar dele bem depois só por causa disso. Mas o Phantom que mais vai te atrapalhar nas noites, tá? A partir da noite 3 é o Phantom Fred. Mas por que ele é o mais perigoso, sendo que ele só fica andando na sua frente, você tem que só olhar a câmera ou o painel para ele ir embora? Então, ele faz você fazer duas coisas erradas. Tipo, ele faz você gastar mais vídeo, né? E também, ele causa o mesmo barulho de aproximação que o Springtrap faz quando ele tá perto de você. E isso atrapalha muito. Você pode se perder quando ele aparece. Você talvez perca o Springtrap por causa dele. Mas, ele não muda totalmente as estratégias. Ele só muda a estratégia da área oeste. Quando o Springtrap está na câmera 7 e o Phantom Fred aparece, você vai ficar mudando entre a câmera 9 e a 5. Já que o barulho de aproximação vai tocar quando o Phantom Fred atravessa o corredor, você não vai saber se ele foi para 9 ou para 5, por isso que você vai olhar as duas. O que fazer? Você vai abrir a câmera, fechar por 2 segundos e levanta para ver outra câmera. Se o Springtrap fizer um segundo movimento depois de estar na 6 ou 8 e ele não apareceu em nenhuma das câmeras, ele voltou para 7. Você vai ficar olhando a câmera 9 e a 5 até o Phantom Fred ir embora ou até aparecer um chiado em uma câmera. Aí você vai saber que o Springtrap está lá. Quando o Springtrap está na câmera 6 e o Phantom Freddy aparece, você vai colocar na câmera 5. Não olhe o duto da câmera 12. Porque como o barulho de aproximação vai ficar tocando, você não vai saber se ele vai para 7 ou para 5 só olhando para uma câmera. Então você só vai olhar 5. Se ele fizer um movimento e não aparecer o chiado na câmera 5, então você sabe que ele foi para 7. Aí sim você fecha o duto da câmera 12. Caso houver um chiado na câmera 5, você usa a estratégia da área central. Agora vamos para uma parte bem importante do vídeo, que é sobre os reparos. Aqui você tem 3 sistemas: o de áudio, o de câmera e o de ventilação. O de ventilação é o sistema que você menos vai se preocupar, porque nessa noite no máximo você vai resetar ela só uma vez. Porque a ventilação só vai dar erro se você tomar jumpscare de algum tempo ou se você ficar mais de 10 segundos sem olhar nenhum monitor ou painel. Ou seja, não tem mais um tempo determinado de dar erro na ventilação como as outras noites tinha. Você só vai se preocupar com o sistema de câmera e o de áudio. Quando der erro de áudio, você vai arrumar. Mas você vai aproveitar para arrumar o áudio quando o Springtrap entra no duto da câmera 15, por exemplo, que é o duto da câmera 2. Desde que ele esteja fechado. Aí você vai resetar o áudio, porque ele ainda tem que sair do duto. Então você vai ter tempo suficiente para você resetar pelo menos alguma coisa. Porque ele é tão rápido que só dá para resetar uma coisa nessa noite. Mas para identificar isso com mais facilidade, é quando você sabe que ele está numa câmera específica, aí você ouve esse barulho aqui. Isso quer dizer que ele entrou no duto dessa câmera, então você vai aproveitar para resetar algum sistema. Se você ouvir outro barulho desse, ele já saiu do duto, mas quando você é muito sortudo mesmo, ele entra no duto de novo e sai, aí você aproveita para resetar outro sistema. Agora, sobre o sistema de câmera é o mais complicado. Você só vai resetar ele quando o Springtrap entrar num duto da área norte, da área oeste e da área central, desde que ele esteja fechado, claro, né? Mas quando ele não fizer isso, você vai continuar jogando com erro de vídeo. Só que como você me pergunta, é isso que eu vou te ensinar. Quando dá erro de câmera, você vai continuar jogando normalmente, só com algumas diferenças. Você não vai mais fechar e abrir a câmera em 7 segundos, porque já deu erro de vídeo já. E outra, se você lembra onde que o Springtrap está, você vai tentar seguir as estratégias anteriores e ver o chiado que aparece quando o Springtrap entra ou sai de uma câmera. Mas você tem 2 problemas para lidar se tiver
com erro de vídeo. O primeiro problema é quando o Springtrap está na câmera 2. Quando ele se movimenta e o barulho de aproximação diminuiu, você não vai saber se ele foi para a câmera 5 ou para 4. Então, para não perder de vista, você vai colocar ele na câmera 2 de novo. O segundo problema é quando ele está na câmera 9. Quando ele se movimenta, você não sabe se ele foi para 8 ou para 10. Então você vai abrir uma exceção e colocar o áudio na câmera 9 para não perder ele de vista. Eu sei que você pode seguir os chiados que aparecem quando ele entra numa câmera. Só que eu tô falando isso se você estiver fechando um duto e ele se movimentou. Agora eu vou dizer o que você deve fazer no começo da noite. Que é aí que a gente fala sobre o efeito Foxy. Agora imagina que você começou a noite. Você vai fazer o seguinte: você vai nas câmeras, fechar o duto da câmera 12, que é o duto da câmera 7, e colocar na câmera 6. Aí você vai e volta e dá pra ir pra câmera. Fica fazendo isso até o efeito Foxy aparecer. Por que isso? Porque o efeito Foxy, a cada noite que passa, desde a noite 2 para essa noite aqui, a chance dele aparecer aumenta a cada noite. E como da noite 5 para noite 6 é 10%, então é melhor você fazer isso para você se livrar dele de uma vez. Quando ele aparece, você vai tomar o jumpscare dele e você acaba tendo 3 ocasiões. A primeira é quando não tem nenhum barulho de aproximação. Quando não tiver o barulho de aproximação, você vai no painel resetar a ventilação. Se não teve o barulho de aproximação depois disso, aproveita e reseta a câmera. Mas a segunda ocasião é quando acontece o barulho de aproximação. O que você faz? É isso, você vai colocar o áudio na câmera 6. Se ele obedecer, você vai resetar a ventilação. E se o barulho de aproximação não tocou depois disso, você pode resetar a câmera. E pode resetar o áudio se quiser. Aí quando você terminar de resetar os sistemas, você procura ele pelas câmeras. Aí você segue a estratégia de acordo com a área que ele tá. Mas a terceira ocasião é quando acontece o barulho de aproximação, você coloca o áudio na câmera 6 e ele não obedeceu. O que você vai fazer? Você vai resetar a ventilação, voltar para as câmeras e colocar o áudio na câmera 2. Mas por que colocar ele na câmera 2 bem no início da noite? Então, é porque quando você coloca ele bem no começo, ele não vai nem avançar para sua frente e nem pro duto. Porque, como vocês devem saber, o Springtrap só entra nos dutos a partir de 1 da manhã. Então você coloca o áudio e reseta o áudio, tá? Porque você só tem 2 iscas para usar. Aí, ele vai voltar para 5 para 4. Aí, então, se ele estiver em uma dessas câmeras, você segue a estratégia da área leste ou a área central e vai em diante da estratégia da área onde ele está. Agora eu vou colocar a gravação em que eu passei a noite pesadelo agressivo sem usando a nova estratégia. Só que tem 2 problemas que desculpa quem não se acostumar. Que é o seguinte: eu só gravei a partir de 4 da manhã porque eu tinha pausado enquanto eu tava jogando, por causa que eu não queria que tivesse muito tempo pra não encher minha galeria, sabe? Então eu pausei, aí como eu achei que eu ia passar, então eu gravei o resto. E o segundo problema é que eu tava de fone. Quando eu gravo a gameplay de fone, não dá pra ouvir o som do jogo. Então eu vou falar por cima o que eu fiz pra passar a noite, como é que foi. Então eu espero que vocês gostem. Aí começando a gameplay, era 4 da manhã e o Feto Pet tá atravessando e eu coloquei o áudio na câmera 2. Porque deu erro de vídeo. Aí não era pra eu estar arrumando a câmera ainda, porque ele não entrou no duto na área central, norte ou oeste. Mas eu fiz porque eu tava muito apressado e era pra economizar tempo. Mas aí eu cometi um erro, eu tava olhando outras câmeras e ele foi pra 7. E quando eu tava fechando ele foi pra 6 ou 8. Só que por algum motivo, de tão apressado que eu tava, eu coloquei na câmera 5. Esperei mais 7 segundos, só que ele se movimentou e foi uma coisa boa, porque ele foi pra 5. Aí eu tentei fechar o duto da câmera 3, só que ele foi pra 6 de novo. Aí ele voltou pra 5, aí eu tentei fechar o duto. Só que eu não percebi o chiado no dia que ele saiu da câmera 5. Aí isso acabou dele indo pra 2 e seguida pra minha frente. Então eu
coloquei o áudio na câmera 2 e por sorte consegui mandar ele pra lá. Fui fechando tudo da câmera 15 e coloquei na câmera 5. Aí eu resetei o áudio. É 5 da manhã agora. Aí eu coloquei o áudio na 2 de novo. Só que eu acho que não ocorreu nenhum chiado, porque ele já deve estar na 2 já. E ele se movimentou só agora, parece. Então eu acho que ele não foi pra 5, então ele deve ter ido pra 4. E aí eu coloquei o áudio na 2 de novo. E deu erro no áudio. Só que eu não consegui arrumar por de tanto apressado que eu tava, tão desesperado que eu tava. Fiquei olhando assim, esperei 7 segundos. Aí quando olhei, deu 6 da manhã. Eu acredito que a próxima gravação que eu posso com a estratégia, eu acho que eu consigo explicar melhor, porque eu joguei bem melhor que isso aqui nessa gravação. Eu acredito que por aí às 3 da manhã até as meia-noite eu joguei melhor, porque se eu jogasse bem assim eu não teria chegado às 4 da manhã. Mas aí eu vou mostrar pra vocês a minha comemoração quando eu passei essa noite. Passei o Nightmare Aggressive! Passei o Five Nights at Freddy's 3! Zeramos! Velho! Nossa senhora, que noite difícil, mano! Eu achava, nossa senhora! Mano, eu tava desesperado pra caraca, velho! Agora eu vou passar essa gravação em que eu passei a noite com a nova estratégia. Bem, isso daí foi outro dia que eu gravei, pois eu não gravei no mesmo dia que eu gravei a última gravação, mas eu fiz isso porque eu queria gravar a gameplay inteira. Aí eu ativei o Aggressive, aí faço essa noite de novo. Tá, já começou a noite. Aí vamos desligar o vídeo do carro do telefone, vou fechar a câmera 12, que é o conteúdo da câmera 7. Aí eu vou colocar na câmera 6. Eu viro e volto, vou pra câmera até o Feto Fox aparecer. E ele apareceu. Aí eu tomo o jumpscare dele. O barulho de aproximação tocou, eu toquei o áudio na câmera 6 e ele obedeceu. Então eu vou resetar a ventilação, né? E o barulho de aproximação não tocou, então eu vou resetar a câmera também. Então, como eu tenho medo dele se movimentar mais um pouco, eu não resetei o áudio ainda. Então eu coloquei na câmera 9 pra ver se ele se move pra lá. Ele deve estar na 6 ou pra 8. Acho que ele não se movimentou. Ele se movimentou. Eu acho que ele deve ter voltado pra 7. O Phantom Fred apareceu, então eu tenho que ficar olhando na câmera. Aí eu tenho que ver a 9 e a 5 pra ver se ele vai aparecer em uma dessas câmeras. Aí eu vi que ele tinha voltado pra 7, que ele usou tudo da câmera 12. Então eu vou aproveitar e fazer reparo. Fazer reparo na câmera. Eu devia ter editado o áudio, mas eu acho melhor não arriscar. Aqui eu evitei o jumpscare do Phantom Balloon Boy. Aí esperei mais 7 segundos. Movimento a câmera. Se ele fica fechando a câmera, ele tá tudo de novo. Então eu vou resetar a câmera de novo, né? Eu devia estar arrumando o áudio agora, mas eu fiquei mais focado na câmera do que no áudio, porque o áudio não pode usar assim. Aí esperei mais um pouco. Agora sim eu resetei o áudio, porque ele já tá ainda saindo do duto. Então eu resetei o áudio. Agora eu voltei pra câmera, evitei o jumpscare do Phantom Balloon Boy de novo. Aí foi pra câmera 5, porque o barulho de aproximação aumentou, e foi pra tudo da câmera 5. Então quando eu fechei, ele já tava lá. Ele acabou de entrar. Aí depois eu fui resetar o sistema de câmeras. Eu esqueci de colocar pra ver a câmera 6. Mas não tem nenhum problema, porque aí depois eu descobri onde é que ele tá. Ele voltou pra 6 e colocou na câmera 12, vai que ele pode ir pra lá, né? Ele foi pra lá, então, mas ele se moveu de novo. Ele foi pra 5. Agora ele foi pra 4, ou seja, tem que manter ele na 3 pra caso ele for pra lá. E vai fecha tudo. Ele se moveu.
Eu acho que ele tava na 5, por isso que eu coloquei na câmera 6. Acho que eu devo ter me confundido alguma coisa. Ou ele deve ter ido pra 2, foi pra 5, aí depois foi pra 5, né? Aí ele foi pro duto, então eu resetei a câmera. Porque o duto da câmera 5 tá fechado. Já são 3 da manhã já. Ou seja, tô indo bem. O Phantom Thread apareceu. Aí eu fechei o duto da câmera 2. Só que cometi um erro, que achava que ele tava no duto da câmera 2. Aí eu tentei fechar o duto da câmera 5, porque ele tava lá. E ele não tinha aparecido. Mas eu deixei ele na câmera 2, na câmera 2 lá rapidão. Já que a duto daqui está fechada, ele foi pro duto. Ou seja, eu resetei o áudio. Porque ele tá no duto da câmera 15, tá certo. Agora deve ter saído do duto. Ele tá na 5, então eu vou fechar o duto da câmera 5. Agora ele tá lá e já tá fechado já. Agora espero mais 7 segundos. Mas na verdade eu tinha esquecido que eu podia reparar alguma coisa. Então eu vou reparar o sistema de câmera porque ele tá no duto da área central. Aí eu deu 4 da manhã, o Phantom Thread apareceu. Ele foi pra 4, então eu vou fechar tudo da câmera 2 e vou pra câmera 3. Aí ele foi pra 2 e voltou pra 5. Ele voltou pra 5, então eu vou fechar o duto da câmera 5. Aí eu me confundi. Aqui eu cometi um erro. Fiquei com a câmera mais de 2 segundos e meio, o Phantom Thread me deu jumpscare. Tava mais focado no Springtrap que eu esqueci do Phantom Thread. Isso me prejudicou muito na noite. Aí eu fui resetar a ventilação, que eu tinha esquecido do Phantom Thread. Aí eu acabei perdendo ele, mandei áudio na câmera 2 por causa disso. Só que ele tava na minha frente. Ele não tinha obedecido o áudio, acho que ele tava na câmera 3 ou ele não obedeceu mesmo. Então eu esperei, só que ele se movimentou pra frente. Aqui eu já saí do jogo pra desistir e começar tudo novo. Só que aí eu percebi que acabou de dar 5 da manhã quando ele entrou. Então eu tive que usar a nova estratégia. A estratégia da área sul. Então, a primeira regra para você usar essa estratégia é nunca virar para a esquerda para resetar alguma coisa. Eu sei que os sistemas podem dar erro e pode atrapalhar, mas não vira para a esquerda. Se eu estiver na sua sala e você virar para a esquerda e ficar virando para a esquerda, você vai morrer em algum momento. Confie em mim, mano. E outra coisa, só não pode dar erro de ventilação. Se der erro de ventilação, você já morreu já. Não tem o que fazer. Só se você for muito sortudo mesmo e faltar muito pouco tempo para passar a noite. Agora, se der erro de áudio ou de vídeo, não tem nenhum problema. Você vai seguir a estratégia normalmente. Mas caso se você tiver áudio sobrando, você pode colocar o áudio da câmera 1 para colocar o Springtrap longe, um pouco longe por um tempo. Mas toma cuidado com o Phantom Balloon Boy, porque como eu disse, ele aparece nessa câmera também. Então clica 2 vezes nessa câmera para você não ficar abaixo na câmera para desperdiçar seu tempo. Já coloca na câmera e é isso aí. Porque se você tomar jumpscare do Phantom Balloon Boy, ele vai fazer você fazer o contrário, que é virar para a esquerda e arrumar a ventilação. Então toma cuidado com ele. Agora, lembre quando eu disse que eu tomar jumpscare do Phantom Thread é um erro que eu fiz? Então, para essa estratégia eu fiz uma coisa boa. Porque se o Phantom Thread não me desse jumpscare e o Springtrap na minha sala por aí nesse horário, e ele aparecesse às 5 da manhã, eu tinha que ficar levantando a câmera em 2 segundos. E com sorte eu ia passar, cara, porque senão tinha mais chance de eu morrer pro Springtrap. Mas que bom que eu tomei jumpscare dele, pra não desperdiçar meu tempo. Mas então, o que é o principal que você vai fazer? Você vai ficar na direita, levantando e abaixando a câmera em 7 segundos. Mas, mano, não tem nenhum problema pra você fazendo isso, porque você não vai tomar jumpscare de nenhum Phantom fazendo isso, porque você vai fechar a câmera muito rápido. E você vai evitar de dar erro na ventilação, por causa que só se você ficar mais de 10 segundos fora da câmera que dá erro de ventilação, você não vai fazer isso. Vai ficar fazendo isso até a noite acabar. Mas você me fala, mano, você esqueceu que o Springtrap ele pode atravessar a sua direita? Então, uma coisa que muita gente não sabe é que quando o Springtrap entra na sua sala, completamente, começa uma contagem que é o tempo que você fica com a câmera ligada. O máximo é 4 segundos, o mínimo é 1 segundo. Se você ficar com o tempo determinado que tem,
nas camas, você vai tomar um jumpscare Springtrap. E você morre. Simples. Mas agora, você vai passar 100% da estratégia? Depende muito do horário do jogo. Se ele tá na sua sala à meia-noite até 1 da manhã, você já morreu, mano. Não tem o que fazer. Agora, se ele entrou às 2 ou 3 da manhã, você pode passar se você é aqueles cara que passa com glitch. Porque tem um glitch, que eu não sei se vocês sabiam, mas é você tomar o jumpscare do Phantom Freddy à 1 da manhã, resetar a ventilação antes de dar o jumpscare, aí te dá o jumpscare e a ventilação ainda tá resetando, mesmo você ficar com as câmeras ligadas. Aí você passa com ele entrando na sala às 2 ou 3 da manhã. Mas não sou o cara que usa glitch, então eu não vou explicar sobre esse glitch direito não. Mas agora, do jeito que eu... Se você é daqueles caras que nem eu, que joga honestamente, até passar das coisas, você só vai passar com essa estratégia se ele entrar por aí perto de 5 da manhã. Senão, você provavelmente vai morrer. Mas ainda tem sorte guardada no seu bolso, né? Assim como eu tive jogando essa noite. Agora eu vou passar a gravação que eu passei essa noite usando essa estratégia. Fica aí com a gravação. Então, deu 5 da manhã, como eu disse pra vocês. Então a minha estratégia agora é ficar levantando a câmera muito rápido, de 7 segundos fechando. Espero 7 segundos para não dar erro de ventilação. E você também não vai tomar jumpscare de Phantom por causa disso, porque você vai fechar a câmera muito rápido. Eu podia tocar o áudio na câmera 1, mas eu não quero tomar jumpscare de Phantom Balloon Boy, não quero arriscar. Springtrap deve estar no seu último estágio de ataque. E ele estava mesmo, porque ele andou na minha frente. Agora é só continuar com a estratégia até a noite acabar. Pronto, passei a noite. E tá aí o tutorial prontinho pra vocês. Deixado em partes separadas, porque o vídeo deu meia hora de duração. Então eu tive que deixar em partes pra você entender como é que eu elaborei a estratégia. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês a passar essa noite. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para quem gosta de FNAF e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo meu. Lembrando, essa estratégia não é minha, é do Maiorão Games e é claro que eu vou deixar o link do canal dele na descrição para vocês se inscreverem lá e dar uma força pro cara. E é isso, e lembre-se, sorria, você é a cara da Freddy Fazbear's Pizza.